Olá, pessoal! Olá, estudante! Olá, professor! Seja bem-vindo ao meu canal Estudando Química, com essa que vos fala, a professora Ellen Mendonça. Espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje, irei resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, referente ao volume 1, semana 3. Traz como tema ligações químicas e reações químicas. Vem comigo! Bom, antes de iniciarmos, vamos falar de algo muito importante. A você que já é inscrito, meu muito obrigada. E a você que está chegando agora, se inscreva no canal, também ative o sininho, assim receberá as notificações de quando tem novidades no canal. Isso é muito importante, pois está me ajudando. E se você gostar dos vídeos, comente, registre nos comentários a sua dúvida ou a sua gratidão. E vamos ajudar outras pessoas, compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. E também clicando no joinha. Assim, ficaremos todos agradecidos. Então, vamos lá? Estamos, então, com mais uma revisão aí dos conteúdos estudados no ano anterior. É importante que você tenha noção onde que localiza esse conteúdo. Então, nós estamos num tema de aprofundamento da constituição e organização dos materiais. E as habilidades que vocês devem adquirir ao fazer esse estudo são essas relacionadas no slide. Então, se você quer saber mais, aprofundar sobre o estudo desses dois temas, então assista no meu canal a playlist completa sobre ligações químicas, metálicas, iônica, covalente, também sobre as reações químicas, tipos de reações, lei de Lavoisier, Proust e Gay-Lussac, e sobre as interações intermoleculares e geometria. Então, uma playlist completa para você aprofundar nos seus estudos e também tirar as suas dúvidas. Vou deixar todos esses links aí na descrição do vídeo para que fique mais fácil você localizar essas aulas. E também as aulas aí indicadas na apostila dessa semana. O tema da revisão dessa semana é sobre ligações químicas e também reações químicas. Vamos relembrar alguns pontos importantes sobre esses conteúdos. Vamos então relembrar alguns conceitos sobre ligações químicas. Os átomos fazem ligações químicas para obter estabilidade. E o que seria essa estabilidade? Seria a regra do octeto, ou seja, eles se unem através de ligações químicas para formar 8 elétrons na sua camada de valência. Claro que temos algumas exceções, mas a regra geral é que alguns elementos, ao alcançar a estabilidade, ficam com 8 elétrons na sua camada de valência. Vamos ao primeiro tipo de ligação, a ligação metálica. Ela ocorre entre átomos de metais, como o próprio nome indica, através da atração eletrostática entre o núcleo e os elétrons da camada de valência. A característica principal da ligação metálica é que ela forma um mar de elétrons, como dado aqui no exemplo, no modelo, ou seja, eu tenho os cátions e aqui eu tenho os elétrons livres, então formam a ligação metálica. Exemplo das ligações metálicas são as ligas metálicas, onde temos a formação aí através de 2 átomos de metais. Outro tipo de ligação é iônica. A característica principal da iônica é a transferência de elétrons. Então, um átomo vai transferir elétron para o outro. Através dessa transferência, tende a obter a regra do octeto. Então, ocorre a perda e o ganho de elétrons. Então, quem vai doar elétrons? O metal vai doar elétrons e o ametal recebe esses elétrons. Por que é o metal que doa e o ametal que recebe? Por causa da eletronegatividade. Os ametais têm eletronegatividade muito alta, então faz com que ocorra essa atração eletrostática entre cátions e ânions. Então, a formação é um retículo cristalino, onde ocorre a transferência de elétrons. Já na ligação covalente, nós temos a característica entre a ligação de átomos de ametais ou de ametal com o hidrogênio. Então, qual que é a característica principal da ligação covalente? O compartilhamento de pares de elétrons. Como os átomos possuem eletronegatividade muito próximas um do outro,
então os átomos compartilham esses elétrons. Vai ocorrer interação entre as moléculas do tipo dipolo instantâneo, dipolo, e também ligações de hidrogênio. As interações de dipolo instantâneo ocorrem entre átomos que a ligação seja apolar. Entre os átomos em que a ligação seja polar, ou seja, existe uma diferença muito grande de eletronegatividade, então temos as interações de polo-dipolo. E também, entre esses, as ligações de hidrogênio, quando temos hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Temos aqui um exemplo, né, de como compartilham esses pares de elétrons. Temos dois átomos de flúor, como são dois ametais, logo vão compartilhar dois pares de elétrons, cada um vai ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, obedecendo então a regra do octeto. Passamos então ao segundo tema da nossa revisão, que é sobre transformações químicas, também conhecidas como reações químicas. Vejamos um exemplo da combustão do etanol. Temos aqui a representação da sua equação. O etanol ele reage com 3 mols de oxigênio, formando 2 mols de gás carbônico e 1 mol de água. Então, nós temos uma equação química, que é a representação simbólica do real. Nela estão escritas as composições das substâncias envolvidas na reação, assim bem como seus estados físicos. Na equação química, de forma empírica, sabemos que as reações seguem as leis de Lavoisier e Proust, que é a lei da conservação da massa e proporções constantes. Por isso, usamos o balanceamento como uma ferramenta para acertar os coeficientes estequiométricos para garantir que o número de átomos seja igual antes e depois da reação, ou seja, nos dois lados da equação. Considerando as ligações, observe que foram quebradas no reagente, novas ligações foram estabelecidas no produto. Então, como já vimos anteriormente, cada substância tem propriedades químicas específicas. Logo, se analisarmos essas propriedades antes da reação e após a reação, vamos confirmar a ocorrência da reação. Então, faça uma revisão, veja os vídeos que coloquei aí na descrição do vídeo sobre ligações químicas, sobre reações químicas, que você vai aprofundar aí seus conhecimentos ou relembrar aquilo que você já estudou. Bom, passamos então à resolução das atividades. Se durante a resolução você tiver alguma dúvida, peço que registre nos comentários que irei ajudá-lo. Atividade 1. Explique as interações intermoleculares e faça uma representação nos quadros dos mecanismos de cada uma das interações com exemplos. Então, o primeiro tipo de interação que foi dada é a dipolo instantâneo. Então, o que é essa força intermolecular? É uma força intermolecular que ocorre entre moléculas de uma substância com característica apolar, ou seja, são aquelas moléculas que apresentam eletronegatividades iguais. Então, elas vão ter uma polaridade apolar, ou seja, nula. Então, o tipo de interação que vai ocorrer entre moléculas apolares é do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, veja a representação geral, onde nós temos uma molécula isolada, ela em contato com a outra, ela vai induzir o polo negativo na outra. Então, por isso chama de polo induzido, ou seja, aquela interação que vai ocorrer entre moléculas apolares. Letra B, dipolo-dipolo. O tipo de interação intermolecular que ocorre com essa interação de polo-dipolo são resultantes de moléculas polares. Quando que eu tenho moléculas polares? Quando o tipo de ligação permite que forme um polo positivo e um polo negativo. Como exemplo dessas moléculas foram colocadas aqui. Então, o que que acontece? Na parte mais rosadinha, nós temos o polo positivo. E na parte mais escura, tendendo ao verde, ou do lado maior, né, da representação, nós temos o polo negativo. Aqui o exemplo de moléculas de HCl. Então, o hidrogênio, como eles têm eletronegatividade menor, o cloro com eletronegatividade maior, então vai formar um polo negativo. Então, o polo negativo de uma molécula vai atrair o polo negativo da outra.
Como nós temos aqui diferença de eletronegatividade entre as ligações, então vai formar uma molécula polar. Nesse caso, o tipo de interação vai ser dipolo-dipolo. Na letra C, temos a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio também é uma força intermolecular que ocorre entre moléculas polares, só que é uma interação mais forte, ou seja, elas apresentam o átomo de hidrogênio ligado diretamente a um átomo de oxigênio, nitrogênio ou flúor. Exemplo aqui, a molécula de água, de amônia, temos interações com ligação de hidrogênio, porque é uma interação muito forte. Então, veja o exemplo da molécula de água, onde no átomo de oxigênio vai formar um polo negativo, no lado do hidrogênio vai formar um polo positivo, que vai atrair o negativo da outra molécula, formando então o que nós chamamos de uma ponte de hidrogênio. Atividade 2. Os metais possuem características específicas devido à ligação que se estabelece entre os átomos ligados. Dentre elas, podemos citar brilho, dúctil, maleável, conduz calor e eletricidade. Sinal alternativo é que estabelece corretamente o modelo de ligação com a propriedade. Letra A. O brilho característico dos metais é devido à transição dos prótons nas camadas da eletrosfera? Isso é uma afirmativa incorreta, porque o brilho característico dos metais ele está relacionado aos elétrons livres e também a sua localização na superfície dos objetos que absorvem e irradiam a luz. B. A trefilação de barras metálicas é possível devido ao mar de elétrons. A trefilação ela está relacionada com o aumento da resistência do fio metálico e a redução de sua ductibilidade. Então, também a afirmativa B está incorreta. C. A possibilidade de amassar um metal é devido à atração eletrostática entre cargas iguais? Nada a ver com cargas iguais, né? Então, o metal ele pode ser amassado devido às suas características como maleabilidade e ductibilidade. D. A condução de calor é a propriedade mais familiar e pode ser explicada pela movimentação de nêutrons. Nós sabemos que entre os metais, quem pode se movimentar são os elétrons. Então, a afirmativa D também é incorreta, porque a condutibilidade térmica e também a elétrica está relacionada à presença dos elétrons livres, que propagam tanto calor quanto conduzem a corrente elétrica. Então, a afirmativa também incorreta. Sobrou, então, a letra E. Quando uma corrente elétrica passa por um metal, o mar de elétrons é formado. Então, essa é a única afirmativa que está relacionando corretamente o modelo de ligação com a propriedade. Porque quando ocorre a passagem da corrente elétrica, que é uma característica dos metais e suas ligações, é um trânsito rápido de calor. A passagem da corrente elétrica por um metal direciona o sentido dos elétrons dessa corrente elétrica, ou seja, direciona no sentido deles seguirem rumo ao polo positivo. Então, a afirmativa correta, nós temos a letra E. Então, está gostando? Não esqueça de clicar aí no joinha, tá bom? Se não fez isso ainda, peço que faça agora. Vamos ajudar outras pessoas. Considere uma reação onde são formados 1 mol de hidróxido de ferro 3 e 3 mols de cloreto de sódio. Assinale a alternativa incorreta. Então, nós temos uma incorreta, as demais são corretas. Vamos à primeira. A massa referente a 1 mol de hidróxido de ferro é igual a 107 gramas? Então, vamos lá. Como que eu vou resolver? Vou lá na tabela periódica, pegar a massa de um átomo de ferro, de um átomo de oxigênio, de hidrogênio e calcular a massa molecular. Então, como produto, nós temos o hidróxido de ferro e 3 mols de cloreto de sódio. Se nós temos isso como produto, quem são as substâncias reagentes? Hidróxido de sódio e cloreto de ferro. Lembrando que nós temos aqui uma reação de dupla troca, onde os cátions de um reagente troca com os ânions de outro. Então, faz uma dupla troca. Então, o ferro passa a reagir aqui com o sódio, percebe? E o cloreto passa a reagir com o sódio. Então, há uma dupla troca, né? O ferro e
e o sódio, eles trocam de lugar, por isso a reação dupla troca. Então, para calcular o que se pede na letra A, nós vamos pegar a massa do ferro, um átomo de ferro, massa 56. Vemos aqui que o oxigênio, ele está dentro do parêntese, de fora tem um 3, então eu multiplico a massa do oxigênio vezes 3, da mesma forma com o do hidrogênio vezes 3 também, massa 1. Então, fazendo essa resolução aqui, nós vamos encontrar que cada 1 mol de hidróxido de ferro vai ter massa 107. Então, a afirmativa A está correta. B, a massa referente ao produto formado, cloreto de sódio, NaCl, é de 58,5 gramas. Então, o produto formado, cloreto de sódio, são 3 mols. Então, logo, eu tenho que calcular a massa de 3 mols. Da mesma forma, eu pego essas massas lá na tabela periódica, o sódio com massa 23, o cloro com massa 35. Então, cada 1 mol de cloreto de sódio vai ter 58,5 gramas. 3 mols, que é a quantidade de produto formada, 175. Então, letra B está incorreta. Por quê? Pede-se a massa referente ao produto formado cloreto de sódio. Então, eu tenho que considerar que foram formados 3 mols. Letra C, a massa referente a 1 mol de cloreto de sódio. Então, nós acabamos de calcular a massa de 1 mol de cloreto de sódio é 58,5 gramas. Então, essa é a afirmativa correta. Mesmo assim, vamos calcular o restante. A massa total dos produtos para 4 mols formados é de 282,5 gramas. Então, os 4 mols formados que falam na letra D é referente a 1 mol de hidróxido de sódio mais 3 mols de cloreto de sódio. Como já calculamos a massa do hidróxido de ferro e dos 3 mols de cloreto de sódio, é só somar essa quantidade, chegamos aí ao valor de 282,5 gramas. Então, a afirmativa D também está correta. Por último, a massa referente ao produto formado de cloreto de sódio é 175,5. Já resolvemos essa questão aqui, né? Então, é a mesma da B, a resolução. Então, podemos considerar correta também. E a nossa alternativa incorreta é a letra B. Atividade 4. Faça o balanceamento das reações abaixo. Nossa, que delícia! Quantas equações para balancear! Adoro! Então, vamos lembrar algumas informações importantes a respeito do balanceamento. Veja, 2SO3. O que significa esse 2 e o que significa esse 3? O 3, nós falamos índice, que indica quantas vezes o átomo se repete. O enxofre, por exemplo, ele só tem um átomo de enxofre na molécula, então o índice 1 não aparece, mas eu conto o elemento como 1. E o 2, o que o 2 significa? Ele indica quantas vezes a molécula se repete, ou seja, o coeficiente indica a quantidade de mols nessa reação, certo? Então, quando eu falar índice, vocês vão lembrar que é o númerozinho pequeno que está do lado direito inferior da molécula. Quando eu falar coeficiente, é o número que você vai acertar para fazer o balanceamento. Muito bem. Vamos então à letra A. Temos aí o dióxido de enxofre reagindo com o oxigênio, formando o trióxido de enxofre. Se eu colocar 1 aqui, não vai dar certo, porque eu já fechei essa quantidade de mols aqui, que é o coeficiente do dióxido de enxofre e do trióxido também. Então, eu vou colocar 2. Então, veja que eu passo a ter 2 átomos de enxofre e 6 átomos de oxigênio. Lembra que o balanceamento tem que igualar, levando em considerações as leis de Lavoisier e de Proust, eu tenho que igualar a quantidade de átomos. Então, 2 átomos de enxofre, eu vou igualar aqui também, 2 átomos de enxofre. O que falta eu acertar agora? Oxigênio. Então, como eu tenho que acertar oxigênio, onde eu vou contar a quantidade de átomos de oxigênio? No produto, porque aqui eu já fechei. Então, 3 vezes 2, 6. Então, o meu total de átomos de oxigênio no reagente tem que ser também 6. Como eu já tenho 2 vezes 2, 4, então, mais 2, 6. Então, vou fechar aqui com 1 para acertar o balanceamento. Normalmente, a gente não coloca o numeral 1 como coeficiente. Por quê?
A própria quantidade de moléculas já indica ser 1. Mas eu vou colocar aqui para você visualizar que nós já fechamos esse balanceamento. B. Temos aqui o hidrogênio reagindo com cloro, formando cloreto de hidrogênio. Então, veja, quem tem o maior índice? Cloro, hidrogênio, 2. Então, aqui está fácil, como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de cloro, então, logo, se eu colocar aqui no cloreto de hidrogênio 2 átomos, eu já fechei. Então, vai ficar 1 mol de hidrogênio reagindo com 1 mol de gás cloro, formando aí 2 mols de cloreto de hidrogênio. C. Temos o oxigênio com índice 2. Aqui também temos índice 2. Aqui temos índice 1. Só que se eu considerar que no produto eu tenho 2 átomos, no reagente eu tenho 3, então com 1 não vai resolver eu começar. Então, já vou começar logo com o número 2. Então, vou colocar 2 aqui no produto, vou ter então 2 átomos de carbono e 4 átomos de oxigênio. Então, vamos lá no carbono acertar o carbono. Se temos 2 no produto, átomos de carbono, então também 2 átomos no reagente de carbono. Passamos então a finalizar aqui com oxigênio. Temos 2 átomos de oxigênio vezes o coeficiente 2. Então, 4 átomos de oxigênio eu tenho no produto. Aqui eu já tenho 2, mais 2, 4. Então, aqui eu fecho com 1. D. Temos aqui o N2H4 reagindo com o N2O4, formando N2 e H2O. Então, veja, nós temos átomos de hidrogênio que são os maiores índices. A dica é sempre olhar os maiores índices. Aqui eu tenho oxigênio com o índice 4 também. Então, nós vamos já começar com o hidrogênio. Temos aqui 4 oxigênios, né? Vamos começar com o oxigênio, perdão. Temos aqui, então, 4 mols de oxigênio, 4 átomos. Se eu multiplicar aqui a água por 4, então, automaticamente vou ter 4. Então, vou fechar aqui com 1. Logo, vou já acertar a quantidade de hidrogênios aqui também. Então, vou fechar aqui com 2, porque tem 4 vezes 2 hidrogênios, logo eu vou ter 4 vezes 2 hidrogênios, 8 hidrogênios no produto, 8 hidrogênios no reagente. Falta, então, fechar a quantidade de nitrogênio. Veja que eu tenho aqui 1 vezes 2, 2. Aqui 2 vezes 2, 4. Então, 4 mais 2, 6. Para mim ter 6 átomos de nitrogênio no produto, eu vou aqui multiplicar, então, por 3. Letra E. Temos aqui nitrogênio reagindo com hidrogênio, formando a amônia. Veja que eu tenho 3 átomos de hidrogênio no produto, 2 átomos de hidrogênio no reagente, tem 2 átomos de nitrogênio no reagente e 1 no produto. Então, começar com o número 1 não resolve. Vamos logo com o número 2. Então, 2 átomos de nitrogênio, 6 átomos de hidrogênio. Logo, eu já venho aqui e fecho o nitrogênio. Então, vou ter aqui 2 nitrogênio no reagente, 2 nitrogênios no produto. Falta eu acertar agora hidrogênio. Então, no produto eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Então, vou multiplicar esse aqui por 3. 3 vezes 2, 6. Então, 6 átomos de de hidrogênio no reagente e 6 átomos de hidrogênio no produto. 2 de nitrogênio no produto, 2 de nitrogênio no reagente. Letra F. Tem aqui o zinco reagindo com brometo de hidrogênio, formando brometo de zinco mais gás hidrogênio. Bom, os maiores índices são do bromo e do zinco. Então, nós vamos começar aqui igualando o bromo. Como temos 2 átomos de bromo no produto, então vou igualar aqui o coeficiente 2, então vou ter 2 átomos de bromo no reagente. Logo, eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, 2 átomos de hidrogênio aqui. Fechando aqui com 1, porque aí já fechamos, já acertamos essas duas substâncias com seus coeficientes. Logo, nós podemos aqui também acertar o hidrogênio, porque nós temos 2 no produto, 2 no reagente. Zinco, nós temos 1, fechamos aqui com 1. Vamos agora balancear aqui o ácido fosfórico com nitrato de cálcio, formando fosfato de cálcio e ácido nítrico. Então, por onde começar? Veja que temos um parêntese aqui com 3 oxigênios, aqui 2. Temos aqui o fosfato de hidrogênio, o ácido fosfórico, com 4 oxigênios. Aqui nós temos 2 fósforos, aqui um fósforo. Então, por onde começar? Vamos começar aqui com
o nitrato de cálcio, porque nós temos 3 átomos de cálcio aqui no produto e aqui nós temos um átomo, então já vou acertar esses dois. Logo, eu já acertei, eu posso acertar a quantidade de fósforo no reagente. Veja que eu tenho aqui dentro do parêntese um fósforo, que multiplicado por 2, que está aqui de fora, eu vou ter 2 átomos de fósforo. Aqui eu tenho 1, então vou acertar aqui com 2. Perdão que aqui eu acertei o nitrogênio primeiro. Então, vou ter aqui 6 hidrogênios, vou ter 6 nitrogênios, porque aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Logo, nós vamos ter um total aqui de 6 hidrogênios no produto. Aqui, para ter 6 hidrogênios no reagente, nós vamos multiplicar por 2. Já acertamos, então, o fósforo, que são 2 átomos de fósforo aqui. Aqui nós temos 2 vezes 1, 2. Então, fechou. Então, a quantidade aí de coeficientes que deveríamos colocar para balancear, 2 mols de fosfato de hidrogênio, ou ácido fosfórico, 3 mols de nitrato de cálcio, 1 mol de fosfato de cálcio e 6 mols de ácido nítrico. Então, espero ter aí contribuído com o seu entendimento de balanceamento. Isso para mim é muito fácil, mas tem muito aluno que tem dificuldade de fazer o balanceamento. Reveja essa atividade se for necessário, para você aí ficar, craque em balanceamento. Passamos então à atividade 5. Uma mistura de hidrogênio e oxigênio reage num recipiente fechado nas condições adequadas, produzindo vapor de água. Escreva a equação balanceada para essa reação. Então, o que nós temos no reagente? Hidrogênio e oxigênio. E no produto? Água. Então, veja que, para mim acertar o coeficiente dessa equação, eu tenho que lembrar que a quantidade de átomos no reagente tem que ser igual à quantidade de átomos no produto. Então, eu vou colocar 2 mols de coeficiente aqui na água, 2 mols aqui no coeficiente do hidrogênio. Logo, eu já acertei os átomos de hidrogênio e de oxigênio, porque eu vou ter 4 hidrogênio no produto, 4 hidrogênio no reagente. Vou ter 2 oxigênio no produto, 2 oxigênio no reagente. Na letra B, represente a mistura antes e depois da reação. Então, o que nós temos antes? Temos moléculas de hidrogênio. Quantas moléculas? 2 mols, ou seja, aqui esse coeficiente indica quantos mols eu tenho de cada substância. Vai reagir com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. Então, a mistura antes da reação eu tenho hidrogênio e oxigênio. Depois da reação eu tenho água. Como que eu vou classificar essa reação? Veja que eu posso classificar uma reação de síntese, de análise, de decomposição, de dupla troca, simples troca, oxorredução, combustão. Então, tem várias formas de classificar uma reação. Observando aqui, eu tenho 2 reagentes formando um único produto. Então, eu posso estar classificando essa reação como reação de síntese da água. Essa é uma possibilidade. Quem são as substâncias reagentes? Eu tenho o gás hidrogênio e o oxigênio, formando água. Então, também eu posso classificar como o hidrogênio é um combustível, eu posso classificar essa reação como reação de combustão. E, por último, se eu observar as cargas dessas substâncias, ou seja, hidrogênio tem carga zero, ou NOx zero. O oxigênio também, por ser substância simples, tem NOx zero. Quando eu observo da água, o hidrogênio tem NOx mais 1, a água menos 2. Então, também posso classificar essa reação de óxido-redução. Então, estudante, aluno, professor, se te ajudei, clique no gostei. E vamos para o momento especial, que é o momento do grande abraço. Se você já curtiu, ótimo, se não, você se canal. Então, o grande abraço de hoje vai para Luiz Eduardo, para Camila Schettini, também para Júlio César, Brundista, Bernardo Miranda, Tailane Santos, Maria, Nádia Scaglione, sempre aí no canal, obrigada Nádia, Nicole Oliveira, Marlene Andrade Bergamini, Vânia Sueli também sempre no canal, grande abraço para vocês, Camille Cristine, Jadson Souza, Rosimara Neves, e um usuário do Google que não quis se identificar, e também para Wesley de Minas Gerais.
Então, um grande abraço a cada um de vocês. Então, peço também que deixe seu comentário, participe aí do canal e também compartilhe os vídeos com seus colegas e amigos. Assim estaremos ajudando mais pessoas. Então, um grande abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E espero você lá. Semana 4 chegando.